Olá, meu povo, minha pova, estamos aqui para falar mais uma vez sobre House of the Dragon, a Casa do Dragão. E no vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho melhor o que foram aquelas visões, alucinações que o Daemon teve em Harrenhal. Bom, Daemon foi para Harrenhal, se não me engano, no segundo episódio, no terceiro, eu não tenho certeza, mas chegando lá ele começou a ter umas alucinações meio estranhas, umas visões, dormindo, acordado, sonhando, enfim. A gente não sabe qual é o motivo dessas alucinações, mas eu vou explicar aqui mais ou menos o que cada uma representa, né? Então a primeira alucinação do Daemon é com a Rhaenyra, costurando, a jovem Rhaenyra, costurando a cabeça do príncipe Jaehaerys, que foi aquela criança que foi decapitada em circunstância daquele episódio de sangue e queijo no primeiro episódio da segunda temporada. Então ela fala algo meio assim, você tá sempre ausente e eu sempre tendo que arrumar a bagunça. Então isso remete a como que ele tá sentindo esse problema de conjugal, de relacionamento conjugal com a Rhaenyra, porque foi o motivo dele ir precipitadamente pra Harrenhal na série, sendo que no livro foi diferente. Mas aí ela fala isso, então ele fica meio assim, ele se sente culpado pelo fato de que esse acontecimento de sangue e queijo vai interferir na vida ali da Rhaenyra, na tomada da posse dela, na tomada do trono. Então ele se sente culpado. Ele, apesar de ser um personagem cinza, vamos dizer assim, que a gente parece que ele não tem código moral muito lícito, né? O código moral dele é próprio, ele que tem as leis dele, vamos dizer assim. Então ele tem esse sentimento no subconsciente, porque essas alucinações é a cabeça dele falando com ele mesmo. Então ele se sente assim, culpado por todas as consequências que vai vir pra Rhaenyra por causa e decorrência desse episódio de sangue e queijo que decapitou esse menininho. E aí depois ele tem, no quarto episódio, uma alucinação com Aemond. Ele tá correndo lá, andando pelas ruas lá do castelo de Harrenhal, e ele tá seguindo uma pessoa que aparentemente parece ser o Aemond de costa, por causa dos cabelos mais longos e tal, tem até a questão do tapa-olho. Só que quando ele vira de frente, ele vê que é ele mesmo, e não o Aemond. Ao meu ver, o que isso significa? O Aemond sabe que o maior inimigo dele é o tio dele, o Daemon. Inclusive tem um episódio lá na frente que ele fala, se não me engano é o sétimo. E o Daemon também. Então o Daemon, ele é impetuoso, ele tem aquele jeitão dele, mas ele sabe que atualmente, né, na série, o maior inimigo dele é o Aemond pela personalidade, que ser muito parecida, e também porque ele tem a Veiga. Então isso demonstra que o principal inimigo dele, na verdade que ele pensa ser o Aemond, é ele mesmo. Por causa até dessas alucinações, a cabeça dele tá muito confusa, ele não sabe pra que rumo tomar, então acredito que é como se fosse uma autorreflexão, essas alucinações dele. Então, ao meu entender, foi isso, que ele consegue explanar que o maior inimigo dele é ele mesmo. Ainda nesse quarto episódio, o Daemon também tem uma visão com ainda a Rhaenyra jovem, né? Que é, inclusive, maravilhoso ver a Emilia Clarke voltando pra fazer essas cenas na segunda temporada. Bom, então o Daemon, ele tá em crise com os sentimentos dentro da cabeça dele mesmo, então ele tá atormentado. E aí nessa cena ele vê a jovem Rhaenyra, que até então era uma menina inocente, vamos dizer assim, que é aquela versão mais jovem de que ele tinha controle sobre ela e que ele era admirado pela sobrinha, né, pela Rhaenyra da versão jovem. E aí ela tá falando lá sentada no trono em alto valeriano, a gente não consegue, eu não consigo lembrar o que é exatamente que ela fala, mas ela tá tipo assim, você sempre quis o que eu tenho, porque o meu pai me deu a herança, me deu o trono, me fez herdeiro e você queria ser herdeiro. Então ele tá tendo os questionamentos internos dos conflitos dele, né? Então ele tem uma cena, no final dessa cena, ele vai e decapita a Rhaenyra jovem, que é o quê? Isso é como ele lida com os próprios sentimentos. Um exemplo, o Daemon é uma pessoa, vamos botar assim, que jamais faria uma terapia. Então a única forma que ele tem para lidar com os sentimentos, os conflitos internos dele, é a violência. E isso é retratado nessa cena porque essa decapitação é como ele sabe lidar, é como ele sabe resolver os problemas dele, né? Então ela vai com a cabeça cortada assim, inclusive essa cena é meio chocante, ela continua falando com ele. E aí depois ela fala assim, o corvo chegou. E aí quando ele vai ver, é o Sir Simon Strong que estava entrando no quarto e falando que um corvo chegou de Harrenhal, que é de Pedra do Dragão. Então assim, ele tá tendo um conflito de como ele era quando ela tinha uma admiração por ele, que ela era uma jovem Rhaenyra, e agora ele não é mais mesmo respeito, a mesma admiração, porque a Rhaenyra cresceu, ela virou uma adulta, que agora ela vai ser a rainha e ele precisa respeitar e se impor às vontades dela. Então, eu acho que é meio que uma nostalgia de quando ele podia controlar tudo só com violência, sendo que remete àquele primeiro delírio dele lá do príncipe Jaehaerys. Então, Jaehaerys. Decapitado, então é uma das consequências dele. Então é meio que, que saudade daquele período que eu resolvia tudo com violência e não tinha consequência. Vou ler aqui também, que é uma coisa interessante. Ó. Daemon está atormentado, preferindo lembrar a Rhaenyra como uma criança rebelde que o admirava, em vez de encarar a complexidade da sua relação atual. Isso pode ser interpretado como uma tentativa de lidar com seus problemas da única maneira que ele conhece, com violência. Daemon não discute seus problemas conjugais. Aliás, seus problemas, ele os elimina. Mesmo quando se trata de problemas conjugais, ele somente foi lá e vazou, né? Então, como visto com o assassinato da primeira esposa, que ele resolveu, deu o jeitinho dele, ele não sabe como responder a Rhaenyra ou lidar com os conflitos, e essa é a sua única maneira de enfrentar a situação. Decapitar a Rhaenyra, na visão, também simboliza como ele teme estar destruindo ela.
E o incidente com sangue e queijo teve um impacto negativo nessa tomada do trono de Rhaenyra, do time negro, no caso. E não apenas pela ruptura interna, que é o conflito deles interno lá em Pedra do Dragão, mas também pela percepção do reino. Daemon prejudicou ativamente a tentativa de Rhaenyra de tomar o trono de ferro. E o que é simbolizado na visão. E ela diz: isso é o que você sempre quis após cortá-la, após cortar a cabeça dela. Então ela fala: isso é o que você sempre quis, né, Daemon? Tipo assim, sempre quis me eliminar da linha de sucessão pra você voltar a ser o herdeiro, né, legítimo. Então é o próprio subconsciente do Daemon falando com ele mesmo. E é normal, é o que a gente chama de pensamentos intrusivos, que a gente não pode dar ouvidos, mas que infelizmente a gente tem e é super normal. Não sei se ainda nesse quarto episódio ou já é no quinto, mas ele tá na mesa lá do conselho, né, de Harrenhal, e ele começa a ter uma visão com uma criada que tá servindo vinho, e ele vê a Laena Velaryon, que é a sua ex-esposa, a sua segunda esposa antes da Rhaenyra, né? Então, ela fala até assim: você está cuidando das nossas meninas, que são as gêmeas, porque lá no leito de morte da Laena, ela pede que ele cuide das gêmeas, porque ela já sabia que ela ia falecer, e até que ela foi lá e pediu pra Veiga fazer o Dracarys nela. Então é um pedido que ela fez ali em seu leito de morte, e que ele sabe que lá no fundo ele não está cumprindo, ele não tem uma relação muito próxima de pai e filho, e a série retrata isso muito bem. Então é uma coisa que também o incomoda. E aí, isso são manifestações dos seus medos e a culpa e os arrependimentos dele, que é o que eu falo: o Daemon, ele não é um personagem que ele nem é vilão, nem ele é o herói. Ele é um personagem, assim, vamos dizer, humano, com muitos erros, óbvio, mas com muitos acertos também. Então ele tem esse conflito interno, esses medos, esses arrependimentos, como todo ser humano normal. E aí, isso mostra como ele tá profundamente perturbado e tentando lidar com esses conflitos internos. É como se ele estivesse fazendo a terapia compulsória, que ele não queria, mas ele tá precisando fazer e ele não tem escolha de não fazer. No quinto episódio, ele tem uma visão com uma mulher que, na cabeça dele, ele idealizou como sendo a Alyssa Targaryen, que é a mãe dele, né? Só que vale ressaltar, eu vi em um vídeo, agora eu não lembro quem falou sobre isso, que é uma idealização. Aquilo ele não é, de fato, a mulher que representaria a mãe dele, a mulher que foi a mãe dele. Porque o Daemon, quando a mãe dele morreu, ele era apenas uma criança, se não me engano, ele tinha 3 anos. E ela morreu no parto do terceiro filho, né? Então, a criança também veio a falecer e ela morreu logo em seguida. Então, assim, ele não chegou a conhecer, ele não chegou a conviver com a mãe, saber como é que ela era, ou a fisionomia também. Não existia fotografia nesse período, não existia retratos pintados nesse período ali. Então, ele não tinha nenhuma noção de como ela era, só sabia que tinha as características de Targaryen, que a gente já sabe qual é. Mas é importante frisar isso, porque na cena, ele tá sendo confrontado, como eu voltei a falar, por ele mesmo, pela cabeça dele mesmo, de que ele deveria ser o rei certo, porque ele é mais habilidoso, ele é mais experiente, mais habilidoso com a espada, mais, como que pode dizer? Enfim, ele tem as características certas que na cabeça dele ele deveria ser o rei, e não Viserys. E é isso que essa mulher, onde ele acha que é a mãe dele, ela tá enchendo a bola dele, confirmando, porque aquilo ali é o subconsciente dele mesmo. Só que ao mesmo tempo que ela tá afirmando, ele tá confrontando, porque ele tá tendo umas reações estranhas, mas ele sabe que aquilo ali não é normal, ele ter esse pensamento na cabeça dele, porque no fundo ele sabe que ele não era pra ser o rei mesmo. E aí tem uma parte também que ela tá elogiando ele e tal, e depois a Alice Rivers, ela sabe que ele teve essa alucinação, esse sonho com a mãe. E ela até confronta ele: é muito difícil, né, não ter conhecido a própria mãe. Então, de fato, isso é uma idealização da mãe dele, né? Eu vi muita gente criticando por ser uma cena com teor sexual. Claro, é chocante e foi feito com o intuito de chocar mesmo. E, inclusive, o Matt Damon, o Matt, né, o Matt Smith, ele falou que odiou fazer essa cena porque realmente é muito chocante, até mesmo para os Targaryens. Mas isso a gente vai frisar que é uma idealização de quem seria a mãe dele e não a mãe dele de fato. Depois, ele tem uma visão com o Viserys ainda saudável no trono, que é no seu período de mais glória, vamos dizer assim, né? E o Viserys está confrontando ele sobre o fato dele ter debochado da morte do sobrinho dele até então, né? Do filho mais novo do Viserys, que seria Baelon, né? Que foi logo quando a esposa dele morreu, a Aemma, né? Então, nesse período, o Daemon, ele foi lá pra casa da Rua da Cera, pra casa dos prazeres, pra poder beber e ficar lá com as mulheres lá da casa, né? As mulheres da vida noturna, vamos dizer assim. Então, ele fez aquele brinde lá, um brinde ao herdeiro por um dia. E isso magoou muito o Viserys, inclusive foi um dos motivos que fez ele expulsar também, e o Daemon foi expulso várias vezes pelo Viserys, porque apesar deles se amarem, que a gente viu, a série retratou isso muito bem, eles tinham sim uma relação muito conflituosa, mas isso magoou profundamente o Viserys. Em vez de ele estar lá consolando o próprio irmão, que acabou de perder a esposa, acabou de perder um filho, que seria o herdeiro, né, ele tá muito machucado, e ele, em vez de estar lá perto do irmão, que o irmão o ama e queria ele perto, o consolando, ele foi pra Esbórnia, vamos dizer assim. Então isso é uma coisa que é o que o Viserys questiona quando ele tá no trono, e isso tá no subconsciente dele, porque foi ali que o Daemon perdeu a herança, a hereditariedade, né? Porque
quando o filho do Viserys morre, ele voltou a ser o primeiro na linha de sucessão. Só que por causa desse ato que ele decidiu eleger a Rhaenyra como a sucessora, como a herdeira, entendeu? Então, ele sente um pouco de remorso, de culpa de ter feito isso, e sabe que a culpa é só dele, porque foi por causa desse ato, assim, maior, né? Foi a gota d'água esse ato, que o fez perder o trono que era o que ele tanto desejava. A cena ainda mostra a Aemma Arryn, que voltou só pra aparecer morta, tadinha, como se fosse o funeral dela, e ele começa a agir como ele pensa que ele deveria ter agido, e ele sabe que ele deveria ter agido lá quando a cena de fato aconteceu, que é consolar o Viserys, e ele até fala assim, eu estou aqui, meu irmão, eu estou aqui, irmão, que era o que ele deveria ter feito lá atrás. Talvez ele até tivesse melhorado a vivência entre o Viserys e ele, talvez ele fosse o herdeiro, e nada desses conflitos todos teria acontecido, né? Bom, aí no episódio 7, tem aquela questão lá dos aliados dele de Riverlands, com o Lord Oscar Tully, né, que ele acabou de assumir, então ele se vê obrigado a decapitar um dos seus aliados para conseguir aliados maiores, que é os Riverlands, né? Então, as terras fluviais. Então, aquilo ali é uma coisa que ele não queria, é uma decisão que ele não queria tomar, mas ele teve que tomar por causa que ele precisava de algo maior. E isso é caracterizado por quem está no poder. Um governante, ele sempre vai ter que tomar decisões pensando num bem maior, em detrimento de uma coisa menor. Então, aquilo ali mexeu com o ego dele, feriu o ego dele. E logo depois dessa cena dele decapitar o aliado dele, que fez o que ele pediu, que é o Lord William Blackwood, ele tem uma cena, com uma visão com o Viserys sentado na cama, já bem doente, bem debilitado, com a coroa na mão e falando, você ainda quer? Então isso mostra o paralelo do que a coroa faz com a pessoa. É muito difícil carregar a coroa e você tem que tomar decisões muito difíceis. Então, assim, lidar com o seu próprio ego o tempo todo, porque um governante, um rei, ele não vai fazer só o que ele quer, ele tem que fazer o que ele precisa. E aí, nessa hora, o Viserys, lá doente, segurando a coroa, ele pergunta assim, você ainda quer? Ela esmaga quem quer que a use, a coroa. Ou seja, então ele já tá convencido que isso tudo é fruto da imaginação dele mesmo. Então é ele falando com ele mesmo, né? Então assim, ele já tá convencido que não era pra ele ter sido rei, que ele não iria conseguir. Se aquela situação ali pequena já o incomodou profundamente, porque feriu o ego dele. O Lord Tully lá colocou ele abaixo de cachorro. Tipo assim, você quer ou não quer meu apoio? Então você vai ter que fazer o que eu tô falando. Então assim, ele se sentiu muito afrontado. Imagina se ele fosse rei. Que isso ele viria de todos os lados. Então é bem complicado. E logo depois disso, ele vai, no último episódio, no caso que esse aqui é o 7º, no 8º episódio, ele tem uma outra visão, que aí eu vou fazer um vídeo só pra explicar essa visão, que é a última visão dele em Harrenhal, através da ajuda, vamos dizer assim, da Alice Rivers. Então essas visões do Daemon, no livro elas não acontecem, o Daemon não tem nenhum impacto em Harrenhal, apesar de falarem que é assombrado, o Daemon não surtiu efeito em Daemon, no livro, mas a série trouxe essas visões, acredito que pra fazer uma evolução do personagem, né, porque como se fosse uma redenção, sabe, porque o Daemon ele sempre foi assim muito impetuoso, muito ágil, mas ao mesmo tempo muito... Esqueci a palavra que fala, mas assim, ele age sem pensar, muito precipitado, vamos dizer assim. E aí ele não pensa na hora, nas consequências lá na frente. E aí é o que nos leva a esse último episódio, essa última visão que eu vou falar no próximo vídeo. Que é o quê? Isso foi uma preparação do terreno para ele entender com o que ele iria lidar lá na frente, que é essa visão do futuro que ele vai ter. Porque até então ele só teve visões de conflitos internos. A última visão, que vai ser a visão do futuro, do que vai acontecer no futuro, foi para preparar o terreno para ele entender qual é o papel dele nisso tudo. Então, assim, eu acho que foi uma forma de redenção, como eu falei, o Daemon, ele não é nem vilão, mas ele também não é o mocinho, não é, né, o santo, vamos dizer assim, mas a gente precisa entender que ele tem esse lado humano, e essas construções de Harrenhal, apesar de serem longas, foi cansativo, poderia ter enxugado um pouquinho mais, ter feito, sei lá, mais cenas, e em menos episódios ele ficar em Harrenhal, porque demorou muito, mas eu acho que foi interessante, foi relevante, porque assim, gente, não dá pra você mudar um personagem da noite pro dia, uma pessoa que faz coisas ruins, aí da noite pro dia ele tá um santo, tá bom, não dá, então acho que foi uma construção bem feita, poderia ter sido um pouquinho mais enxuta, poderia, né, ele ficou do episódio 3 até o último episódio, 5 episódios só em Harrenhal. Então, mas eu acho que foi extremamente necessário. Eu vejo algumas pessoas criticando essa demorada, mas assistindo só como um telespectador normal. E a gente tem que assistir como críticos, como se a gente estivesse fazendo a história. Então, se a gente estivesse fazendo a história, a gente não poderia simplesmente, em um episódio tá lá Daemon em Pedra do Dragão, no outro ele tá lá em Harrenhal, aí no outro ele já tá bonzinho, entendeu? Claro que esse conflito interno de, talvez eu vou pegar o trono pra mim mesmo, não aconteceu no livro também, tá? O Daemon nunca pensou em trair a Rhaenyra, nunca pensou em tomar o trono pra ele próprio, porque ele já seria o rei. Então ele não queria ser o rei sem ela, nos livros, né? Mas foi importante essa construção do personagem aí, pra poder a gente entender no final. Então é isso, pessoal. Vou pedir pra vocês me ajudarem compartilhando esse vídeo, se inscrevendo aqui pra mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. E vou gravar em seguida a visão do Daemon, que é a última visão do episódio 8, do episódio final dessa segunda temporada. Então um beijo, até a próxima. Tchau!